A latinha de atum foi aberta, o cheiro de água do mar subiu, a mamãe já tá dormindo. Prepare a sua alma. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Toma milkshake de morango. É muito cremoso. Começa agora, Bocadinhas. Oi, tudo bem? De novo, né? A gente tá aqui. Mais uma quarta-feira, a gente começa mais um Bocadinhas e é assim que é. Meio que assim que é. Funcionam. Você já se acostumou desse jeito, né? A gente também não tem que vir aqui toda quarta-feira como se fosse uma coisa nova. Tem que explicar aí. Então, não tem que ficar explicando. Apesar de que você pode muito bem ser um novo ouvinte aqui do Bocadinhas. Esse pode ser seu primeiro episódio, então seja bem-vindo. Eu acho que isso é educação, né, mano? Muito bem-vindo aí quem tá ouvindo a primeira vez. Exatamente, tem que ter modos, né? Exato. Eu gosto de causar uma boa impressão em toda primeira vez que eu apareço na vida das pessoas. Entendeu? Eu tenho pensado muito nisso, mano. Porque às vezes chega aos meus ouvidos de que eu sou um cuzão, tá ligado? Mesmo? É. Chega como, assim? O Lucas é mó cuzão. Porra! Mas é estranho isso porque eu realmente não sou. Mas tem uma coisa que eu sou bastante, que é tímido, tá ligado? E eu não tenho tanta... Eu sou uma pessoa relativamente sociável, mas eu sou uma pessoa meio fechada, meio... Pra quem eu não... Antes de eu entender qual que é da pessoa, eu demoro um pouco pra me abrir, pra me soltar. Porra, Isso pode dar margem pra interpretações. Você é, na minha vida, assim, uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. E eu conheço essa dose, essa proporção que você tá falando de timidez, tá ligado? Uhum. E eu acho que isso daí, mano, quando você junta essas duas coisas, dá uma maior combinação de todas, tá ligado? Porque uma pessoa, pra ser engraçada e divertida, ela pode ser muito palhaça descancarada, né? Que você olha pra cara dela e você fala assim, essa pessoa tá tentando ser engraçada. Sim. Que nem um Tiririca da vida. Você olha pro Tiririca e você acha que ele tá tentando ser engraçado. Só é abestado. Ele tá tentando. E aí, vai dando uma pequena abertura pra você poder ir se soltando. Sim. Aí você chega no seu ápice e tá soltando... Porque eu sinto que eu tenho meio essa característica do camaleão, assim. Isso não quero que pareça que eu sou uma pessoa falsa. Mas aí não sei se você é assim também, mas eu ajo diferente de acordo com a pessoa que eu tô falando ou vendo. Eu acho que depende da pessoa, é exatamente isso, né? De como ela recebe essa informação. Se ela tá achando você sendo, tipo... o Lucas é mó cuzão, e na verdade você só tava tímido. Normalmente é isso, né? Mas digo, tipo assim, eu sou com você de um jeito, com a minha mãe, por exemplo, eu sou de outro. Lógico. Porque eu sei o jeito que minha mãe é, tipo... Até no jeito de falar. Sim. Tipo, tem pessoas que eu falo mais gíria, que eu fico mais à vontade, tem pessoas que eu falo menos gíria. Um vídeo que você aparece... acho que foi essa semana passada. Você fez um Guaraná, recentemente? Com o Igor? Sim. Eu acho que o humor de vocês dois combina muito, mano. Porque o Igor, eu acho que ele é a mais, mano. No sentido de poder trazer um humor, porque ele não é... humor 100% do tempo. Ele é difícil entender e imaginar ele sendo um cara sério. Sim. E, tipo, você é um cara sério. Quando você não conhece o Lucas, você começa a conversar com você não acha que você tá zoando o tempo todo. Mas o Igor, ele passa muito essa sensação. Só que parece que vocês entram numa sintonia e eu acho extremamente engraçado. Porque acho que a gente já tem um lance de que a gente se conhece há um tempo, né? Uma graça. Tipo, vocês dão risada um do outro. A gente faz escada um pro outro, né? Isso é maravilhoso. É bom. Mas é também já entrosamento, né? Que a gente já se conhece há um tempo e é isso, mano. Tipo, eu sou uma pessoa, eu tento ser o mais agradável possível com todo mundo, assim. Eu quero que todo mundo se sinta bem. Eu odeio que alguém se sinta mal por conta da minha presença ou por causa de algo que eu fiz ou falei. Então, se isso acontece, muitas vezes é por falta de aptidão social mesmo minha, também conhecida como... É um aprendizado, né, mano? Conforme É. a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo a lidar melhor com as coisas. E a primeira impressão, ela muitas vezes engana, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Às vezes você tem uma má primeira impressão e a pessoa é mó da hora, e às vezes você tem uma boa primeira impressão e a pessoa é um merda. Igual uma frase que você falou, todo mundo é bonzinho. Todo mundo é bonzinho. Quando eu falo assim, você fala assim, fulano é bonzinho, né? Você fala, mano, bonzinho todo mundo é, tá ligado? Sim. É muito fácil ser bonzinho na superfície. É, sim.
Com certeza. Você não sabe das intenções. Eu nunca encontrei também. ninguém que não fosse bonzinho. Eu também não. Nunca que eu abordei alguém ameaçou me bater. Não vou te falar não essa informação que você me perguntou. Sabe? Então, é raro, né? Mas enfim, É raro, isso, é raro. isso não Mas esconde as características das eu pessoas. acho que, assim, conforme a gente vai crescendo e envelhecendo, a gente vai ficando mais maduro. E a gente vai aprendendo a lidar melhor com as coisas. Sim. Eu, por exemplo, não conheço o Igor a fundo. Mas eu consigo ter uma imagem de que talvez ele fosse um cara muito tímido durante, sei lá, toda a criação dele. E criação que eu digo assim, né? Conforme ele foi crescendo. E de repente acho que o jeito dele, ele meio que descobriu que é engraçado, não sei. Ele parece que ser um tipo de pessoa assim que ela sempre foi engraçada, mas o pessoal parece que, sei lá, ele tem muita referência, né? Eu acho muito engraçado esses negócios de ter referência de que, porra, É umas referências específicas de televisão brasileira. É uma música assim. que tocava no liquidificador ligado da Palmeirinha. E eles começam a cantar e eu fico assim, tipo, porra, como que você lembra? O Igor e o Matheus, né? O Matheus Canela, eles têm muito isso, assim, de referência da TV Caralho, brasileira. eles ficavam sentados assistindo TV aberta quando era criança, tá ligado? Armazenando tudo, estudaram o bagulho. Mas Vamos entrar no assunto do Vamos pro episódio? tema? Vamos. Eu acho que a gente até que caminhou bem até aqui pra poder... Caminhamos, né? Uma introdução descontraída, vai soltando a musculatura. Eu tô agora já um pouco mais articulado nas minhas palavras. É bom, né? Dá uma, E eu acho que eu posso dá uma começar a relaxada. introduzir. Introduz, vai. As pessoas... Nossa, quando... Não, por favor... Reformula. Eu comecei, as pessoas... Parece que eu vou começar um discurso, assim. As pessoas, como num discurso do Enem, né? Vírgula. Na minha opinião, Toda redação que vocês for fazer pro Enem começa com na minha opinião, rapaziada. Porque isso eu acho que... cancela você por um instante, tá Fala ligado? assim, eu acho que... E, tipo, eu acho que... Além de te garantir uma boa nota, você tá se tirando a responsabilidade. Se posicionando ao mesmo tempo que você tá se posicionando e você tá tirando a responsabilidade. Porque falou, mano, eu falei que eu acho, não tenho certeza. Então, Pois é. um ótimo jeito de você começar Sabe a sua um redação. negócio que dá uma sensação muito ruim, mano? Que? Você com certeza já sentiu isso. Esses dias mesmo eu mandei pra você um print de um e-mail que eu tinha soltado em 2007. Pra mim? Não, 2007 não, pô. A gente tava procurando banda. Que a gente É 2010, né? 10, 11. que a gente tinha uns 14, 15 anos. Que a gente tava procurando um baterista pra nossa banda. E aí eu soltando o meu português no meu melhor... Português coloquial, língua português. de advogado. Porra, eu entrando em contato com o senhor baterista do Cifra Club, que anunciou que estava apto a tocar em alguma banda. E aí a gente, precisando de um baterista, mandando um monte de e-mail, perguntando assim sobre a disponibilidade dos caras tocar. Aí os caras iam lá e respondiam. E aí o cara pegava e falava assim, porra, tô aqui, né, já toquei em várias bandas e tal, não sei o que lá. Já tenho 15 anos de experiência tocando em banda. E aí eu respondi assim, bom, cara, temos 14 a 15 anos De vida. Tem 15 E aí anos de depois banda. disso eles não respondiam mais, sabe? Porra, é umas crianças de 14, 15 anos que tá mandando mensagem pra mim. Porque, sei lá, os caras deviam ter no mínimo 30 anos. Mas isso é uma coisa que eu acho que a gente é fora da curva, né, mano? E dá, eu gosto dá de pra falar entender, que, né? Imagina quando hoje... eu tinha 14, 15 anos eu tinha uma banda. E assim, apesar da minha banda obscura, feito com os meus amiguinhos da escola, ser uma coisa muito corriqueira, né? Coisa de criança da galera. Eu coisa acho que a normal, gente assim. mandava muito, mano. Não, nessa época eu posso falar. Hoje, Porque isso dá pra quebrar a cara Hoje- desses caras que, sim. tipo assim, eu tenho 15 anos de experiência e não responderam a gente. Teve um outro maluco que ele devia ter uns 15 anos de experiência e respondeu a gente. E ele foi fazer um ensaio com a gente, não foi fazer um ensaio com a gente? De quem você tá falando? Do grande baterista, o Cadimax lá. Ah, o Vinícius. Sim. Que se foi, Deus o tenha. Mas ele era um cara do dobro da nossa idade. Ele tinha dobro da nossa E ele idade. comprou a nossa ideia e viu, né, num ensaio que a gente fez, que a gente mandava bem. E foi Porque pra nossa idade, né, na época, 14, 15 anos, porra, eu consigo dizer que eu tocava muita guitarra, mano. Tipo Tocava pra caralho, pra caralho. Eu não digo assim que eu tocava pra caralho, mas eu sabia o que eu tava fazendo no mínimo. Não, mas pra- você era, tipo, você tinha tempo, noção de tempo, você tinha pegada, mano. É uns bagulho que você não consegue não tocava fofo, tá ligado? Tem gente que treina guitarra a vida inteira e não tem essa pegada, ou baixo e não tem a mesma uma pegada, tá ligado? É um lance de ter o bagulho dentro de si mesmo. E é isso, né? Hoje a gente se vê nessa idade aqui que
era mais ou menos a idade dos bateristas que a gente achava pra tocar com a gente. E Porque não existe criança que toca bateria bem, mano. Mano, hoje existe. Hoje existe sim, alguns. a gente nasceu na época errada. A gente nasceu na época errada. Hoje eu vejo um monte de moleque aí, mano. Eu vi um moleque no meu Instagram esses dias que ele tem 16 anos. Eu esqueci o nome dele. Mano, o baterista do Kiko Loureiro lá. O Luigi. O Luigi mano, é foda. Luigi, puta que pariu, mano. Galera que quer ver uns malucos tocando bateria bem aí, pesquisa aí, Luigi Paravente. Esse moleque é, mano... Insano, mano. Ele toca com grandes nomes. Ele é o que eu gosto de chamar de Eloyzinho, porque o bicho é embaçado demais. Bom demais. Além de ser um menino... Humilde. Que, assim, humilde. A gente acabou de falar que todo mundo é bonzinho, mas ele é realmente uma alma muito pura, mano. O menino é sangue bom. Eu adoro ver gente humilde, talentosa e boazinha, mano. Tem um maluco que chama Diego Bovo. Depois vocês dão uma olhada aí no Instagram também. Diego Bovo? Ele tem 16 anos, mano. Muito barulho para Diego Bovo na bateria. Ele tocando é impressionante, assim, o bicho tem uma pegada do caralho. Mano, com 16 anos você já tá assim, mano. Você vai ter um... Caralho. Logo mais ele vai ter alguma banda foda aí. Você sabe e que na, que eu na nossa acho, época cara? não tinha, mano. Então, não mano, tinha. Sabe um negócio que eu tô achando? Que tipo assim, o pessoal, acho que, pelo menos eu tenho um pouco dessa visão de que, tipo assim, porra, todo mundo que é um pouco mais novo que eu, que a gente começa a considerar, né, tipo assim, pessoal que é uma geração mais nova do que a gente, de que eles são meio que desprovidos de várias coisas que a gente teve, né? Sim. Tipo, sei lá, de apanhar do pai e da mãe e ser uma pessoa mais, sei lá, pé no chão, de repente, sei lá, mais casca grossa, mais casca de bala. Mas, porra, você vê a galera que sei lá, que nasceu um pouco depois da gente, eles já tiveram muito mais tutoria e caminho pra seguir para aquilo que elas acham que, sei lá, se elas estudarem elas vão ficar boas. Tipo, eu tinha lido em algum lugar de algum guitarrista famoso, eu não lembro quem que falou, mas eles falavam que, por exemplo, na época deles, quando você era um guitarrista bom, cara, você era bom e tal, não sei o que lá, e todo mundo pagava um pau. E hoje em dia, mano, é piada, é brincadeira você falar que alguém toca bem, porque existe um monte de moleque aí de 16 anos que eles sabem fritar na guitarra de um jeito que... Não, e não é nem só fritar, nem mas... os melhores guitarristas de 30 anos atrás conseguiam imaginar de técnicas que os malucos estão hoje assim, E existem todas essas técnicas da guitarra 1, né, que uma molecada aí já domina desde molequinho mesmo, e existe hoje essa geração polífia que toca guitarra 2, né, que é um outro jeito de tocar o instrumento guitarra. da guitarra, ele não é simplesmente bater nas cordas e fazer um som, É outra coisa. vira percussão, É percussivo, é dedilhado com palhetada. traz um pouco da coisa clássica de um jeito que é moderno e tem é uma pesado. molecadinha já tocando isso aí. E aí eu não sei, esse lance do baterista, eu não sei se a gente atribui isso a realmente uma falta de sorte nossa, ou no nosso ciclo ali realmente a gente deu azar Sempre de não falta ter a porra ninguém do baterista, que né? sempre faltou a porra do baterista. Inclusive esse é um motivo principal de eu ter começado a tocar bateria, né? Eu falei, mano, eu quero ter uma banda, e foda-se, eu só vou ter que ser o baterista. Mano, eu lembro de quando meio que, sei lá, você começou a aprender a tocar bateria e você sabia tocar bateria melhor do que os caras que a gente chamava pra tocar bateria junto com a gente. Só que você também era assim, o guitarrista. Só que aí quando o Lucas para de tocar guitarra, aí não tem a guitarra. Aí tem que fazer a escolha de Sofia aí, mano. Porra, mano, eu queria ser o tocar tudo, tá ligado? Eu queria saber tocar qualquer instrumento. Tudo ao mesmo tempo? Cantar, nossa. Eu ser acho o Coringa, né? A carta Coringa. Porra, e você pode ver, mano, grandes bandas sempre tem um cara desse. E geralmente é o lead fucker. Sabe? Tipo, o cara então, sabe mas tocar tudo. né? O cara, acho que ele se envolve tanto nessa parada de ter banda e de instrumento que acaba sendo meio que um caminho natural, né? Você aprender um pouco de cada instrumento. Ou você não tem curiosidade nenhuma de tocar as outras paradas, né? Então, vai falar que tudo é difícil, cara, tudo é difícil.
Na real, assim, cada coisa qualquer tem um coisa, caminho. se você não sabe, é difícil. Então. Porque você não vai executar. A coisa pode, por mais simples que ela possa parecer, mano, você não vai conseguir executar ela com perfeição de primeira. Sim. Né? Então, e tudo eu, parece... quando eu tenho que mandar um comando pra Alexa, em português, que é a minha língua nativa, eu travo, eu não consigo, mano. Eu não consigo. Fala, Alexa, bota a luz vermelha na sala da casa que fica antes do quarto. E ela fala, não reconheço esse tipo de coisa que você tá falando. E aí você fica assim... Porque você fala tudo estranho. E aí você entra no aplicativo da Alexa e fala assim, quando eu falar a luz, é a luz da sala. Só que, tipo, eu tô na sala e eu não falo luz, eu falo a luz que tá na sala configurada por você, Alexa. Fala muito mais palavra do que precisa. Você lembra, eu já falei isso em algum episódio, mas só relembrando, você lembra de eu pedindo pizza na sua casa uma vez, mano? Que virou uma crise de riso e eu... Nossa, o que era mesmo que você fez? Eu não sei, mano, a gente queria pedir uma pizza e aí tava todo mundo assim, ai, quem que vai pedir, não sei o que lá. E eu falei, me dá aí que eu vou falar. Nossa, cara, você tá desbloqueando a memória. Eu não sei se você já falou isso aqui, mano, porque Mas você lembra que o negócio ficou insano, porque eu não tava conseguindo pedir uma pizza, mano. Eu tava assim... Eu tinha que falar palavras simples. É isso mesmo o seu pedido, senhor? E eu falava, exatamente, sabe? Tipo, bem comprido. Exatamente, esse aí é meu pedido. O cara não consegue simplificar um pedido na pizzaria, tá ligado? Ele se complica. Ele se complica na tarefa mais simples. Ele consegue percorrer o caminho mais improvável e difícil pra você. Mas, cara, pedir pizza, pra mim, ainda bem que hoje existe o iFood, porque na época que eu era criança, era aterrorizante, mano. A ideia de ter que ligar num lugar pra pedir uma pizza. Tipo, a minha mãe... Se minha mãe pedia pra eu pedir a pizza, eu falava, mãe, por favor, não faz isso comigo. Minha tia, ela já me forçou algumas vezes a fazer isso, e agora eu tô desbloqueando isso na minha mente também. Mas é uma tortura, sim, é uma tortura, mano. Eu fico imaginando, assim... Hoje, eu tô me enxergando um cara extremamente mais maduro. É natural que a gente tenha mais aptidão, né? Mas, claro. Tipo, por exemplo, a minha mãe... De tudo que eu já fiz na minha vida pra chegar onde eu tô, mano, eu tenho tanta barbaridade pra falar, tá ligado? Barbaridade, assim, inocente. Uhum. Né? Não é nada que você fala assim, caralho, Marcelo, você era psicopata, você ficava matando filhote de animal... Assim, não é nesse nível, mas eu fazia outras coisas, né, tipo, não sei se eu quero talvez entrar em tantos assuntos profundos, mas, porra, quando eu era criança eu era uma pessoa muito sem limite, mano, eu era muito sem limite, e assim, quando não tem ninguém vendo, mano, você queria falar alguma coisa? Desculpa. Eu ia, mas eu já esqueci. Desculpa, é que também às vezes eu interrompo, porque senão eu esqueço também. Mas daqui a pouco vem alguma outra coisa na minha cabeça pra falar. Mas, cara, eu lembro de, tipo assim, de inconsequências. Quando você é criança, você meio que quer testar tudo, tá ligado? Você quer você tá testando os comandos, né? Testando as coisas que dá pra fazer, que não dá. Sim, óbvio. Eu, quando era criança, eu fazia coisas, né? Eu acho que isso daí é o princípio de praticamente toda criança. Quando não tem um adulto vendo, aquela criança ela vai lá e faz coisas que geralmente ela não faria. Dá cambalhota na cama da mãe. Isso daí é o de menos. Mas, cara, você nunca foi criança assim, aí você deu um cagão e pegou no seu cocôzão, assim? Você foi lá e pegou no seu cocôzão, assim, só pra ver qual que era a brisa. Cara, não, eu entendo as crianças que já fizeram isso. Você já encostou no cocô? Mas eu nunca encostei no cocô. Você nunca encostou no seu cocô, mano? Porra, eu já encostei no meu cocô e eu falei assim, caralho, encostei na merda, sabe? E, assim... Mas isso era, tipo, na privada? É. Você chegou a cagar em pinico? Cagava em pinico. Porra, com certeza eu já encostei na minha merda antes de encostar na privada. Porque eu no pinico cagava e tava lá o bagulho. Isso é meio bizarro, né? Eu fazia muito cocô no pinico, mano. E o ato de cagar num lugar que não tem água é muito diferente, porque você vê sua bosta brilhando, né, mano? Lógico, e ela não faz clop. Ela só encosta. Ela só faz barulho de creme. Ela faz barulho, sabe? Ela só repousa no plástico. Dentro do Dantop, quando tem Nossa, mano, o que minha mãe fazia com esse pote de plástico de bosta, mano? Caralho, e aí no avião... Ela fechava a boca e botava embaixo da torneira, tá ligado? Eu botava embaixo da língua dela, assim, ó, sublingual, e bochechava. No avião, quando você vai fazer cocô no avião... Você já fez cocô no avião? Nunca fiz cocô no avião. Mano. E eu tenho uma coisa pra falar, mano. Eu fico muito puto. Quando eu pego um ônibus, quando eu pego avião. Que tipo assim, principalmente ônibus. O ônibus saiu.
as pessoas começam a ir pro fundo do ônibus pra ir no banheiro. Tipo, cara, você estava aí, numa rodoviária o tempo todo, vocês estão na rodoviária o tempo todo. Mas entrar no ônibus, o ônibus deu a partida, as pessoas começam a ir pro banheiro. No ônibus é uma estrutura um pouco mais complicada, né? Eu evito cagar até também pra não estragar a viagem dos outros, né? Mas no avião... Porra. No avião é umas 3, 4 vezes por voo, assim. Se o voo tem mais de 2 horas, mais de 3 horas. 4B. Porra, já várias vezes indo pra fora do país, caralho, você não tem o que fazer, né, mano? Você quer passar o tempo, eu não consigo dormir. E dar um cagão é uma das coisas que mais faz passar o tempo na eternidade. Às vezes eu acordo pro trabalho, porque eu tenho que tomar 10 horas. Na época que eu 9h20 eu entro pra dar um cagão, eu falo, caralho. Sai 9,99 do banheiro. Tô entrando na daily. Eu fui fazer meu cocô no avião, e aí... No avião é o seguinte, né? Você faz sua necessidade, aí quando você sai, às vezes tem uma descarga que detecta que você saiu e dá a descarga sozinho. Ou às vezes você aperta o botão da descarga. Entendi. Esse avião, ele tava com a descarga quebrada e a descarga ficava dando descarga sozinha várias vezes. Então ficava descendo bosta o tempo todo. A descarga deu descarga umas 8 vezes enquanto eu tava sentada no vaso. Mano, eu comecei... E aquela descarga, tipo assim, a vácuo, tá ligado? A bunda. E aí, mano, nossa, eu comecei a sentir meu cu ficar muito seco, mano. Parecia um damasco, assim. Foi uma sensação muito esquisita, mano. Ele fechadinho fica igual um damasco. Devia estar branco, assim, sem cor nenhuma. Parece que jogaram talco, assim, que pálido. Saiu. Nossa, uma sensação muito estranha, mano. E eu não sabia o que tava acontecendo, porque eu tomava um maior susto, mano, com a descarga dando, e eu sentado, eu falei, caralho, por que o bagulho tá dando descarga sozinho? A minha mãe é uma pessoa que... Isso pode ter a ver com a personalidade dela e ela já ia ser assim de qualquer jeito, mas eu gosto de atribuir isso ao fato de que ela tem 3 filhos, né? E desde que... Com a minha idade, a minha mãe já era minha mãe há 3 anos, né? Ela já... Mãe jovem. Eu já tinha 3 anos... quando ela tinha a idade que eu tenho hoje. E ela fala pra mim que antes ela engolia muito desaforo. Tipo assim, que se mexiam com ela tinha vergonha. Ela falou que uma vez, quando ela tava grávida de mim, ela tava na fila do mercado e o maluco cismou que ela não tava grávida e começou a brigar com ela. E ela, tipo, ouviu quieta, assim, tipo... E ela fala, nossa, eu guardo tanta raiva desse dia, se fosse hoje eu matava esse cara. Ficou quieto. E a minha mãe é muito assim, mano. Hoje ela não abaixa a bola pra ninguém, assim, tipo... E ela, sempre que ela vê alguma coisa que tem de errado, ela vai lá, ela reclama, ela pede pra trocar, ela reclama de tudo, E eu falo, mano, isso deve ter a ver com o fato dela ser mãe, né? E aí ela virou mais essa leoa, assim, ou sei lá, ou ela já ia ficar assim de qualquer jeito. Mas mano, a última vez que... Aconteceu um episódio recente que eu fui num lugar que eu fui comer um temaki. E eu pedi o temaki, e o temaki veio, mano. E eu já olhei pra ele e eu já falei, mano, caralho, tá esquisito isso aqui. E aí eu comi, mano. Nossa, e o cream cheese tava com um gosto muito... Tipo assim, mano, isso aqui tá podre, tá ligado? Tá podre. Gosto de geladeira, passado, rançoso. E eu, tipo... Caralho, mano, eu odeio ter que reclamar, tá ligado? Eu peço desculpa pro cara, eu quase falo, não, deixa que eu como isso aqui mesmo. Eu podia ter comido e falar, mano, tava estragado. É melhor eu passar mal e morrer, mas eu falei, mano, não dessa vez não tem como mesmo, e ele vai ter que entender, mano. O cara veio, eu falei, amigo, é o seguinte, eu peço desculpa por isso, mano, eu fiz um... você não tem que pedir desculpa, tá ligado? Não, tá ligado? Só que eu fico muito assim, mano, tipo, falei, desculpa... eu venho aqui sempre, eu sou cliente daqui e, tipo, eu realmente preciso ser honesto. Sim. Esse temaki tá muito estranho. Será que você poderia trocar pra mim? Ele falou, não, claro. E eu falei, mano, não foi... Tá vendo? É mó suave, os caras nem... e é o certo, né? Da tamacaria lá. É o certo, só que, sei lá, mano, eu fico muito assim com essas coisas. Tipo, teve uma vez que eu fui andar de Uber e tava mó frio dentro do Uber, mano, porque a janela tava aberta. E aí, tipo... E eu fiz a viagem inteira de janela aberta, porque eu não quis pedir pro cara pra fechar, tá ligado? Sim. Eu falei, mano, eu não vou incomodar o cara, não, mano. Eu sou muito desses.
Principalmente se eu for na casa de alguém e falar assim, você quer um travesseiro aí, um cobertor pra você dormir? Eu falava, não, mano, tô no chão duro, assim, ó. Nossa, eu já... Eu durmo assim, mano. Eu falo, não, tá ótimo aqui, mano. Não precisa. Mano, já teve várias vezes que eu engoli uns negócios assim que não tinha a menor necessidade. Mas é doido, né, mano? Quando a gente, principalmente, sabe uma sensação que dá quando você vai dormir na casa dos outros? Tipo, quando você vai dormir na casa dos amigos. Que aquilo não é a sua rotina, que não tem nada a ver com a sua rotina, né? Eu acho que eu já contei disso. Isso daqui é uma das jogadas que eu mais gosto de jogar no Bicho Bebe, que é... Eu nunca mexi na gavetinha do banheiro dos outros quando eu tô dando um cagão ou quando eu tô no banheiro, tá ligado? Tô dando um cagão. E aí, porra, você tá sentado na privada e na sua frente tem um monte de gavetinha. Um monte, assim, ó. Tem a pia e um monte de gavetinha. Você sentado e o que tem? Se eu não pegar o celular, tem um monte de gavetinha, mano. E aí eu ficava assim, mano. Ficava uma assim. por uma. Não que eu faça isso hoje, né? Pelo amor de Deus. As pessoas que me convidarem pra... Se você vai receber o Marcelo e tiver gavetinha no teu banheiro, mano, nossa, cuidado com o que você guarda aí. Já ia contar aqui, eu vou contar coisas tenebrosas, mano. Acho que, tipo, na minha infância eu acho que assim, ó, pra não perder um pouco do que a gente tá falando no episódio. Não, hoje, já foi, já, filho. Hoje não tem mais o que tá sendo falado. Eu sou um cara bem adulto, entendeu? Mas eu sempre fui uma pessoa muito criança até eu virar adulto. E enquanto eu era criança, tinha muito dessas paradas, sabe? De tipo, eu tenho vergonha, sou um cara tímido. E aí, porra, questões filosóficas que não existem na nossa cabeça ainda construídas, de tipo moral e de coisas certas, coisas erradas. Cara, olhar a gavetinha dos outros pra ver o que tem dentro, tipo assim, porra, isso é uma coisa errada? Isso é uma coisa certa? Tipo, pô, é desbilhotar, né? Bisbilhotar a vida dos outros ali pra ver o que tem na gaveta delas. Mas eu lembro de um fato, mano. Quando eu era criança, eu era moleque. Criancinha, mano, devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos. Eu tava muito vidrado nesse negócio de escovar os dentes, tá ligado? E aí eu vi algum comercial da Oral-B falando que a maioria das bactérias, elas nem estão nos dentes, elas estão nas bochechas e na língua. E que isso é um comercial mesmo, né, da TV. Você sabia que a maioria das bactérias não estão nos dentes? Era tipo bem isso. E você tem que escovar a língua. E aí eu fiquei com isso na cabeça, mano. Falei, mano, eu tenho que escovar a língua. E foi assim que eu comecei a desenvolver um gag reflex, tá ligado? Aqueles negócios de... Escovar a língua é um negócio que me faz perceber assim que eu acho que eu não seria um bom gay, porque eu não seria um cara, um bom chupador de pica, mano. Então, e aí eu ficava muito bitolado nesse negócio de manter minha língua limpa, mano. Eu ficava muito pensando nisso, de tipo assim, mano, minha língua ela não pode estar branca. E aí eu lembro que nesses comerciais eles mostravam limpadores de língua. Com o limpador de língua do caralho, você vai limpar a sua língua do caralho. E aí eu ficava assim, caralho, nossa, sabe que tipo assim, que adianta eu chegar lá no meu pai agora e perguntar assim, pai, compra um limpador de língua ali pra mim? Hoje em dia não adianta nada, meu pai tá morto, mas naquela época ninguém ia me dar a porra do limpador de língua. E aí eu lembro de um dia, mano. Para de ser viado, moleque. Oh, porra. E eu fui na casa do Kleber, filho do zelador. Fui dormir lá por algum motivo. Não tem motivo específico. Eu ia dormir na casa do meu amigo. E aí, mano, eu entrei no banheiro dele lá por algum motivo. Motivo esses de coisas de fazer no banheiro. Dar uma cagada, dar uma mijada. Mano, olhei no As gavetinhas. Não olhei a porra da gavetinha, porque era um banheiro simples, não tinha gavetinha. Mas eles já sabiam então dos seus... No canto do espelho, mano. No canto do espelho tinha a porra do limpador de língua, mano. Caralho, brilhou os olhos. Brilhei os olhos. E aí eu falei, mano, esse bagulho deve limpar a língua pra caralho. Deve deixar a língua limpinha. É agora que eu vou estourar. Mano, eu tava lá na casa do Kleber, escondido no banheiro. Porque eu falei, vou usar o banheiro. Você usou um limpador de língua desconhecido. Eu fui lavar a mão e aí eu vi aquele escovador de língua ali. Aí eu falei, mano, eu quero só ver se funciona, tá ligado? Só ver se funciona. Só checar. E aí eu fui lá, mano, peguei o limpador de língua de estranhos e limpei minha língua. Fiz assim, e aí, mano, eu falei, caralho, esse bagulho funciona pra porra, tá ligado? E eu babei, botei de volta no lugar, saí do banheiro, falava, ufa, que alívio, tá ligado? Eu lembro que eu tinha... Enfim. Eu tinha, nessa de ficar bitolado com uma coisa específica, né?
Eu teve uma época que eu era muito bitolado com leptospirose, mano. Ligado? Eu era muito bitolado, tipo assim... Aí você foi pra escola e aprendeu essa palavra. Não, eu falava, fudeu, mano. Tipo, se... É só eu encostar em qualquer xixi de rato. Às vezes quando chovia, assim, mano, eu tomava muito cuidado pra não pisar na água da chuva, tá ligado? A água que tava correndo na rua, assim. Eu falava, mano, se tiver um xixi de rato aqui, fudeu, eu vou morrer, mano. Você vai ficar doente, mano. Eu lembro que eu fui na casa de um amigo meu e ele tinha hamster. Tá ligado? E aí ele falou, vamos lá brincar. Não é aquela banda alemã, não, né? Não é. A do Buckdish, não é essa. Ele falou, vamos lá brincar com o hamster. Eu falei, vamos lá brincar com o hamster, né? Legal, animaizinhos, eu adoro. E aí ele falou assim, pode pegar ele aí que ele é de boa. Aí eu coloquei a mão dentro da gaiola do hamster, assim, e eu encostei na como é que chama? Serragem? Que fica no... Onde eles ficam em cima, né? Que eles forram a gaiola deles. E aí tava molhado o bagulho. Daí eu falei, mano... É aquele babão, mano. Encostei no mijo do rato. Fudeu. Liguei pra minha mãe na hora. Falei, mãe, acho que eu tô com leptospirose. Só pode, mano. Você encostou no mijo do rato, ela cara. falou, como assim? Eu falei, mãe, vem me buscar. Pô, mãe, imagina você ser mãe e receber uma ligação do seu filho e ele fala assim, mãe, estou com leptospirose. Tipo, acabei de me autodiagnosticar. Isso, tipo, caralho, como assim, mano? Você tá no posto de saúde, fez um exame de sangue. Como aconteceu tanta coisa em tão pouco tempo? Eu te deixei tem 15 minutos e você tá com leptospirose. Caralho. Tá escondendo isso há quanto tempo? Deu umas coisas muito bestas, né, mano, que a gente fazia quando a gente era criança. Eu já parei pra pensar várias vezes, assim, se eu não sou um psicopata, tá ligado? Mas eu percebo que eu sou muito mais bunda mole do que psicopata. Às vezes o que eu acho que eu sou é um pouco impulsivo. Mas eu acho que isso não se reconhece como psicopatia, porque eu acho que a impulsividade pode ser reconhecida e diagnosticada com várias coisas, dependendo do que você tá fazendo de impulso. Eu lembro que na época da escola tinha um dia específico, acho que era sexta-feira, que era o dia do brinquedo, tá ligado? Que você podia levar um brinquedo da sua casa pra escola, porque na hora do intervalo lá do recreio você podia levar seu brinquedo e ficar brincando. Mano, eu levei a porra do boneco do Robin, mas bem alternativo. Sabe aquele Robin do gelo, que ele não tem nada a ver com o Robin do Batman? Esse Robin nem existe. Esse Robin nem existe, mas eu tinha esse Robin. O Robin do gelo? Ele era um Robin do gelo, mano. O Robin gélido. Ele era gélido. E eu tinha esse boneco. E eu não sei, assim, qual particularidade ele tinha, porque não tinha nada demais. Mas eu gostava desse boneco. E um dia eu levei ele pra escola. E aí apareceu um outro menino com um boneco igual o meu. Igualzinho. Dois Robin gélidos. Dois Robin do gelo. Eu falei, nossa, tem outro igual o meu. E assim, mano, eu devia ter uns 6 anos. Aquilo ficou na minha cabeça de que, tipo assim, imagina se eu tivesse 2 desse. Imagina se eu tivesse 2 desse boneco. Aí você começou a ter o ímpeto de querer roubar? Fiquei, mano. E aí eu lembro que pensamento na hora do intervalo... inclusivo. Inclusivo pra caralho. Que tipo, eu vou incluir mais um boneco na minha coleção, tá ligado? E aí, mano, eu lembro que ele tinha guardado num bolsinho específico da bolsa dele. Nossa, tava todo arquitetado, eu tava parecendo um psicopata. E aí, eu fui e peguei o boneco, mano. Peguei, mano. Consegui pegar e eu tinha 2 bonecos iguais. Aí o moleque notou que o boneco dele sumiu, mano. Naturalmente. E aí ele foi contar pra prof. E aí eu falei, nossa, vou pra cadeia. A polícia das crianças, tá ligado? Já era. Vou pra cadeinha. Nossa, eu que porra, ótimo aluno. Sempre fui ótimo aluno, mano. Eu nunca fiz nada de errado. Vão abrir minha bolsa e vão ver essa bagaça aí, mano. Pelo amor de Deus. Aí você já fala que alguém botou, mano. Mano, eu consegui botar de volta na bolsa dele enquanto tava todo mundo meio que procurando na bolsa de todo mundo onde que tá o boneco do moleque, tá ligado? E aí você tinha que meter um gaslight pra cima dele e falar, irmão, você tá louco, velho? E aí? Você tá louco, mano? Eu botei na bolsa dele de volta. Você tá louco, o bagulho tá na sua bolsa, mano. Presta atenção, mano. Aconteceu isso. E, tipo assim, isso me traz uma sensação de que eu consigo me localizar hoje muito melhor do que aquelas horas, sabe? Tipo, eu, sendo uma pessoa muito tímida, já fiz esse tipo de coisa. E aí eu falo, cara, isso não é pra mim mesmo, tá ligado? O quê? Roubo? Nossa, se o metaforando olhar pra minha cara, ele vai saber que eu tô mentindo instantaneamente, tá ligado? Instantaneamente. É igual eu no Among Us, mano. Eu não consigo jogar Among Us. Não entro, eu não faço o fair play do Among Us, tá ligado? Quando eu sou o impostor, eu me cago inteiro, mano.
A pessoa fala comigo, eu falo, mano... Eu vou lá matar alguém e... Aí eu mato a pessoa e eu não mato ninguém, mano. Eu não consigo sustentar um negócio, tipo... Você fala, onde você tava? Mano, eu tava ali. Eu tava mexendo no... Aí você é impostor, né? Daí eu falo, mano, eu sou. Desculpa. Mas aí, ó... Isso é um exemplo do que eu acho que quando a gente é muito meio criança, a gente não sabe o que a gente tá fazendo, tá ligado? E eu tenho, acho que outro caso pra falar, acho que né, uma coisa meio que engata a outra. É brisa de criança também. Mano, uma coisa que eu queria ter muito quando eu era criança, molequinha assim, tipo, eu lembro exatamente da série, eu tava na segunda série. Eu tinha 12 anos e eu nunca tive uma bolsa de rodinha. E eu ficava vendo geral com a porra da bolsa de rodinha e eu ficava assim, mano, eu quero uma bolsa de rodinha, tá ligado? E eu ficava enchendo o saco do meu pai, assim, tipo, eu quero uma bolsa de rodinha, sei que lá. E aí teve um fatídico dia que meu pai, sei lá, a gente foi num shopping em algum lugar e aí tinha... Foi numa papelaria, porque ele falou, não, tá, eu vou te comprar uma bolsa de rodinha. E, mano, eu peguei a bolsa de rodinha do Homem-Aranha, a mais top que tinha, mano. Que eu vi assim, eu falei, nossa, que maneira essa bolsa aqui de rodinha, do Homem-Aranha. Que, diga-se de passagem, é o melhor super-herói da Marvel. E da DC também. E da DC. É que a DC tentou fazer um Morbius, mas o Morbius é horrível. Horroroso. Morbius. Ele quer ser o Batman, né, na verdade. E aí, mano, meu pai foi lá e comprou essa mochila. Sabe o que aconteceu no primeiro dia que eu fui com essa mochila pra minha escola? O quê? Eu fui. E eu lembro na escola lá que eles faziam fila, né? Não sei se isso funciona até hoje. Mas as pessoas vão pra escola e aí, tipo, todas as crianças se reúnem no pátio antes da hora da entrada. Todo mundo faz uma fila, chega a professora, puxa todo mundo pra sala de aula onde tá todo mundo organizado em fila. Parecia, sei lá, parecia uma fábrica. Meninos de um lado, meninas do outro. É, isso. Exatamente isso. Aí teve um dia, mano, acho que foi o primeiro dia que eu levei minha mochila nova pra minha escola. E aí deu a hora de ir embora. A hora de ir embora, eu de mochila nova. E eu decidi pegar minha mochila, não pela alça de onde você puxa a rodinha, mas a alça que toda mochila tem. Uhum. A hora que eu tirei ela do chão, ela rasgou. Fez assim, ó. Porque tava muito pesado? Eu acho, provavelmente. Porque ela estava muito pesada. Caralho, mas era bem vagabunda essa mochila, então. Cara... O Homem-Aranha não faria isso com você, mano. Se fosse a mochila do Robin Gélido... Vai, chega lá agora. Mano, pro Marcelo... Não tinha 12, 13 anos, mano. Eu tinha 8, 9 anos nessa época. 12, 13 a gente já se conhecia, já tava tocando guitarra. Eu não andava de mochila de rodinha. E, mano, como que eu vou chegar no meu pai com essa mochila rasgada, depois de eu ter enchido tanto saco dele? Aí ele foi lá e comprou. Aí no primeiro dia que eu volto pra casa, o bagulho tá rasgado. Aí eu falei, nossa, mano, não vou poder falar o que aconteceu. Porque não aconteceu nada. Fui puxar a mochila e ela rasgou, sabe? Mano, eu inventei uma história, mano. Inventei uma história insana. Porque era o meu primeiro dia de mochila nova, tá ligado? Uhum. E aí, eu já cheguei já no carro do meu pai já meio chorando, assim, tipo... Aí ele, o que foi? Eu falei, minha mochila rasgou. Ele falou, como assim? Rasgou? O que aconteceu? Mano, aí eu inventei a história de que eu tava na fila já, né, com a minha mochila lá, quietinho. E aí veio um ladrão tentar roubar a escola. Chegou o moleque que viu minha mochila. E ele falou, mano, essa mochila é muito da hora, não sei o que lá, pá. E aí, nossa, eu sinto vergonha de contar esses negócios, né? Porque eu inventei essa história. E eu peguei e falei, essa mochila é minha. E aí ele pegou e falou assim, então eu quero ela pra mim. Aí eu falei, não, eu não vou te dar não. Ela falou, então eu vou rasgar. Você citou todas essas linhas de diálogo pro seu pai. Sim. E meu pai, assim, ouvindo e falando, quem mais? O que aconteceu? Eu falei, aí ele foi lá e pegou uma tesoura da bolsa dele. Ele pegou uma tesoura da bolsa dele e ele falou, você não vai me dar a bolsa? Aí eu falei, não, eu não vou te dar a bolsa não. Aí ele foi assim e fez assim, ó. Cortou minha bolsa com a porra da tesoura. Um corte. E aí eu falei que nisso daí eu peguei e saí correndo com a minha mochila. Consegui fugir dele e tal, não sei o que lá. Aí meu pai ouvindo assim, falou, não, tá bom. Amanhã a gente vai lá nessa escola aí, porque eu vou falar com esse menino aí, porque a gente vai conversar, mano. Fui dormir, mano. Você não chegou a considerar essa possibilidade? Nossa, mano. Nossa. Eu fui dormir assim, eu não dormi.
Eu não dormi, mano. E eu estourei, mano, antes de ir pra escola de novo. Porque meu pai, no carro, meu pai me levando pra escola. E ele falando, não, porque eu vou entrar lá na escola agora, porque eu vou perguntar quem que é esse menino aí, porque a gente vai atrás dele, porque ele vai dar outra bolsa dessa novinha pra você, não sei o que lá. Aí eu acho legal, eu falando mesmo, Tomara que meu pai bata o carro e a gente morra os dois no caminho. Vou ter que voltar pra casa, não vai dar pra ir pra escola hoje. Mas no fim foi isso, mano. Estourei e confessei tudo. Falei que era mentira. E tipo, óbvio que era mentira, né, Marcelo? Óbvio. É óbvio que isso era mentira. Ela sofreu E um assalto de uma criança na escola. Eu fui o resto do ano com essa mochila pra escola, tá ligado? Mochila estourada. Rasgada assim, tipo, foda-se. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. A minha mãe, até os meus 18 anos, você sabe muito bem, né? Que ela era bem conservadora, assim. Ela era muito controladora. Lembro. Muito. Lembro de você ir pra minha casa e tipo assim, você vai pra casa do Marcelo? Então é na tipo casa assim, do na Marcelo. casa do Marcelo. Se você sair de lá, você vai morrer, tá ligado? Tipo, minha mãe era generalzona, assim. Eu tinha que falar pra ela tudo que eu ia fazer e muitas coisas eu não falava porque ela não deixava, né? E aí é assim, mano, você que é pai e mãe, é melhor você ter uma conversa com seu filho porque você deixando ou não, algumas coisas ele vai querer fazer. E ele vai fazer. Então é melhor você ter uma relação de confiança onde você consiga ter controle? Ter um controle e uma conversa franca do que você só sair proibindo tudo, assim. Porque ele vai esconder, filhos vão esconder, e se você a gente vai fingir que não tá começar vendo, a voar. vai ficar por isso. Mano, eu lembro Nossa, tem uma parada que me dá até hoje me bate uma tristeza, assim. Quando eu entrei no ensino fundamental, né, que foi a minha transição ali da escola particular pra pública, que eu estudei escola pública em particular até os 6 anos. Pode crer. Foi dos 4... Dos 3 aos 6 anos. É pouco tempo. Depois da minha vida inteira Eu comecei a estudar com 4 anos, eu acho. Então, acho que eu comecei com 3, e aí eu fui até os 6 nessa escola particular, e depois o resto da minha vida foi escola pública. E aí teve esse choque, né, de mudar da particular pra pública, assim, pra primeira série lá. Eu cheguei lá com meu cabelinho tigelinho, assim, sem entender nada, sem entender quem era meu amigo, quem era meu inimigo, quem queria me matar, e tinha gente que queria, de fato, me matar. Sempre mas aí, mano, eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas tinha uma menina lá que ela era muito bonita, mano. Ela era muito bonita. E aí, passou uns dias, assim, do meu primeiro dia de aula, e eu falei pra um amigo meu assim, mano, você não quer ir lá perguntar se ela quer namorar comigo, não? Do nada. Eu nunca tinha falado com a mina. Ô, mano, perguntar pra você um negócio. Pra você. Você não quer ir lá perguntar pra ela se ela quer namorar comigo? E aí ele falou, mano, vou lá, deixa comigo. Demorou. E aí ele foi, eu fiquei assim, né, fingindo que, né, arrumando o cabelo, assim, tipo, botando... Fazendo pose. Fazendo cara de... Mordendo o beiço, assim, ó. Todo essa galera do colégio distraído. Não tem jeito. Vou escrever aqui. Olha como eu tô distraído aqui, estudando, bloquinho. fazendo meus estudos, estudando a separação das sílabas. E aí ele voltou e falou, mano, ela falou que sim. Eu falei, tá, porra, mano, nossa senhora, eu não sabia nem como eu ia falar com ela, tá ligado? Nossa, eu jamais seria esse menino. E aí eu falei, mano, e agora? O que eu faço? O que eu faço? E aí, tipo, eu não tive coragem de falar nada com ela e fui embora pra casa. Meu Deus, tipo, ela aceitou e vocês não se falaram. Não, e eu fui embora pra casa e eu fiquei em casa assim, caralho, eu tô namorando e ela é muito bonita, mano, nossa, que legal isso. Daí, mano, eu falei assim, mano, amanhã eu tenho que falar alguma coisa com ela, senão vai começar a ficar estranho, né? Sim, já tá estranho já, mano, já foi embora, não falou nada. Eu falei, beleza, né, deixa eu tentar entender como é que é o esquema aqui. E aí eu cheguei no dia seguinte e eu falei, mano, fui até a mesa dela, assim, a carteira dela, né, e falei, oi. Daí ela falou, oi. Daí eu falei, mano, eu lembro claramente disso, velho, como é que pode, né, trauma é muito foda.
Eu falei, a gente tá namorando ainda? Daí ela falou, você tá louco? Daí eu falei... Nossa, já entendi. Não, meu amigo veio perguntar pra você e ele falou que você falou sim. Disse amigo. Daí ela falou, não, mas eu falei sim pro outro Lucas. Que tinha um outro Lucas na sala. Ele nunca tem só um Lucas na sala de aula, mano. Nunca tem só um Lucas. E ele falou, você quer namorar com o Lucas? Nem apontou, tá ligado? Ele não quis se complicar. Você quer namorar com o Lucas? Ela falou sim. Ele voltou e falou, ela disse sim. Parece o Patrick, o Bob Esponja. Aí eu falei, não, total, é isso aí. Nossa. Viajei aqui, mano. E aí eu voltei pra minha carteira, mano. Eu sentei assim, mano. Eu fiquei quietinho lá. E falei. Caralho. Bem louco, né, mano? Caralho, é o passado do vilão, mano. Pesada. Isso é pesado. Isso daí te moldou como você é hoje. Com certeza, mano. Entendeu? São coisas assim que quebraram a minha capacidade de amar. Sim, mano. Sim. Eu fico, mano, às vezes me rebatendo na cabeça sobre várias coisas que eu fazia quando era jovem e que hoje em dia eu paro e percebo que, tipo, porra, é sério que eu era assim? Eu era desse jeito, mano? Eu achei que as coisas eram dessa maneira. Eu tenho um exemplo, quando eu era criancinha, quando eu era bem criança, eu tinha um Super Nintendo, né? Queria muito, nunca tive. Mano, eu não sabia ler em português, não sabia ler, mas eu tinha um Super Nintendo e eu jogava, e eu ficava jogando. E assim, eu jogava, às vezes, jogos que não tem nada com nada, que você tem que ler pra entender o que tá acontecendo, pra você avançar, e eu não jogava, eu não tava entendendo nada, mano, eu ficava jogando, aleatório, assim, tipo, eu não sei o que eu tava fazendo, só tô, tipo assim, tentativa e erro. Eu a vida toda eu jogava jogos, os jogos que eu zerava, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Sim. Eu não entendia nada da história, eu era só uma criança apertando o botão. Porra, o que eu fiz de jogo assim, não o que eu fiz que eu terminei, mas eu lembro do meu vício, meu ciclo, né? A coisa que era repetitiva, que era eu acordar de manhã cedo, botar uma fita do Super Mario no Super Nintendo e começar o jogo do zero. Todo dia, do zero. Tipo, como se eu estivesse começando o jogo. Aí assim, os caras davam password pra você avançar níveis. Tinha como você salvar o jogo, só que tipo, simplesmente eu apertava X, ok, avançar, deseja salvar o jogo? Não, ok, e tipo, avança. Só desliga o videogame. Sai logo dessa página, me leva logo pro jogo. Eu quero estímulo, eu quero pular, eu quero andar. Do zero, e sempre do zero. E eu ficava, mano, eu era doente por jogo, mano, eu era doente. E eu lembro, assim, eu tenho memórias muito frescas da minha vida de como eu era criança besta, totalmente manipulável e enganável, sabe? Tipo, de vez em quando meu pai ele chegava e ele alugava uns games de Super Nintendo desses, e eu ficava muito nessa esperança de que, tipo assim, mano, de repente meu pai ele vai chegar com um game alugado e ele vai botar lá no videogame pra mim. E aí às vezes isso não acontecia, sabe? E aí eu, sei lá, cogitava assim, tipo, alugar um joguinho, E aí, porra, eu lembro do meu pai me ludibriando, dele falando assim, não, agora não, amanhã a gente vai lá e aluga um jogo. E tipo, mano, eu lembro que depois de ouvir essa afirmação de que amanhã ele alugaria um jogo, eu ia dormir, instantaneamente. Eu ia correndo dormir, mano. Era o comando da Alexa pra desligar. Porque, cara, se eu dormir, amanhã vai chegar muito mais rápido. Muito mais rápido. Saía dando um pinote e enfiava a cara no travesseiro. Mano, eu ia dormir fechava o olho correndo. fortão. E eu acho que eu fomentei muito do que é Marcelo dormindo, que dorme fácil. Eu realmente, assim, quando eu entro no modo eu vou dormir, eu consigo dormir. E eu durmo fácil, mano. E, enfim, muito tempo na minha vida eu me guiei desse jeito, de que, tipo, pra amanhã chegar mais rápido eu vou dormir agora. Eu ia lá e dormia. Isso remete muito ao episódio do cigarro acabou, né, mano? Repetir isso. Eu repito isso até hoje. Quando não tem mais o que fazer. Quando acaba o cigarro, você tem que dormir. Que amanhã chega mais rápido, eu consigo ir comprar. Amanhã a gente vai lá alugar um cigarro. Nossa, mano. Ó, eu tenho mais um ponto, ó. Só coisas que me causam mal-estar de lembrar quando eu era criança. Uma coisa que me deixa muito mal. Eu tenho um primo, né? Meu primo Gabriel, que você conheceu, primo Gabriel. E sempre foi muito maneiro, muito maneiro. E eu sempre ele era fui descolado, né? Muito não descolado. Perto de mim, com certeza, muito descolado. E tipo assim, mano, eu ficava mordido. De ver, tipo, porra, meus primos tal, lá, meu primo, todo descolado, mano. De cabelo espetado e de roupa maneira. Mas eu ia lá, e aí, porra,
tinha as primas dele. As primas dele, uma prima mais bonita que a outra. Tipo, mais ou menos tudo da mesma idade. E, porra, você sabe, né, quando você é um patinho feio, do quanto você quer se esforçar pra parecer um cara legal e maneiro, tá ligado? E, tipo assim, meu primo era maneiro. E não que ele tivesse que catar as primas dele, que eles eram bonitos, porque eles são família. Mas elas eram primas dele, mas não eram minhas. Então eu ficava assim, tentando agir como se eu fosse você um fala cara... assim, ó, bom, tem um cara ali que ele é boa pinta e tal, mas é primo delas, então elas vão ter que ficar comigo. Não tem outra opção, tá ligado? E eu era muito criança. Só que, tipo assim, mano, eu lembro que esse dia tava muito frio, mano. Tava muito frio. E tava todo mundo de blusa. E todo mundo tinha uma blusa legal. Só que a minha não. A minha era a minha mãe que escolheu. E aí ela era tipo... de flanela, feita na mão, assim, uns negócio bem roots, assim. Artesanal. Nossa, que tipo, porra, vestiu o bonequinho aqui pro Natal, sabe? Tipo, porra, parece um bonequinho, mano. E aí eu ficava assim, tipo, nossa, mano, que inferno de vida, nossa, céus. Cheio de menina bonita, os caras tudo maneiro, e eu aqui com essa de flanela, de cabelo de gelinho, de flanela, e tipo assim, eu já tava me reconhecendo que não era pra eu ser assim, tá ligado? Talvez eu tenha mudado depois pela quando mudança. Tipo, porra, fiquei adulto e a impulsividade vem. Eu vou fazer uma tatuagem, eu vou furar minha orelha, eu vou furar de novo, eu vou furar o nariz e eu vou fazer outra tatuagem. Coisas que eu jamais imaginava que eu seria quando eu era criança. Eu me enxergava como aquele menino que, cara, eu tive épocas de vareta e épocas de obeso. De celulite na barriga. De ter apelido do meu pai e do meu tio, eles me chamavam de Toshiro, mano. Porque o porra do Toshiro, ele tinha olhos puxados, tá ligado? E eu, sei lá, mano, tinha olho puxado porque eu era muito bochechudo. Eu era muito obeso, mano. A bochecha tava amassando o olho. E, enfim, só de imaginar várias coisas quando era criança, eu ficava escrevendo assim, tipo, mano, quando eu puder, quando eu conseguir, eu não vou. Vai mudar na marra. E foi assim, mano, a primeira oportunidade que eu pude ter de fazer um cabelo arrepiado, eu fui lá e fiz. Vou fazer um isso, cabelo. mano, radicalizando. Cara, eu fiquei punk. Eu lembro, você falou de prima aí, de prima bonita e tal, e de como é se sentir assim, né? Eu lembro muito claramente, da primeira vez que eu senti tesão. Nossa, eu ia falar disso agora, mano. Mano, a primeira vez que eu senti tesão na minha vida é um negócio tipo meio Big Mouth mesmo, assim, né? Tipo... Sim, caralho. De tipo assim, uou, explodiu isso aí, vários pirilim-pim-pim na cabeça de que tipo, caralho, a piroca serve pra isso. Eu lembro que eu vi no... Nem sei se eu já falei sobre isso também, mas... Eu lembro que eu, na escola, eu sempre, né, achei meninas bonitas, né? Tipo assim, essa menina é bonita, essa menina é bonita. Mas, tipo, eu fui treinado pelo meu pai, essa tipo menina assim, é bonita. Essa mulher é bonita ou essa mulher não é bonita? E eu vou ou não vou? Desde... Eu falava assim, pô, tá, eu acho essa menina bonita. E, tipo, sei lá, eu quero namorar com ela e dar um beijinho na boca dela. Mas eu não sabia o que fazer depois disso, tá ligado? Eu nem sabia o que se fazia. Isso foi quando eu tinha acho que com uns 11, 12 anos... Nossa, que eu lembro que eu vi uma menina específica e, mano, ativou aquela neuron activation, assim, no cérebro, tá ligado? Que me deu um negócio assim, ó, ouvi um bass drop dentro da minha alma, foi... E eu falei, mano, o que tá acontecendo comigo? E começou a me dar uma inquietude, assim, tipo, e eu lembro de eu ir em casa depois. Isso aqui é tipo o primeiro dia de escola, mano, você acabou de ver a mina e ficou doente? Não, era uma menina que eu já tinha visto outras vezes. Só que nesse dia, foi o dia que liberou a feature, liberou a feature de tesão em mim, tá ligado? Foi o dia da puberdade, assim, ó, daqui em diante... Começou a meter soco daqui em diante você é escravo da vagina, negão. E eu nem sabia o que isso queria dizer, mano. Eu só sabia que eu tava sentindo um negócio, meus hormônios explodindo. E eu, mano, esse dia foi um inferno pra mim, mano. Porque eu não sabia o que fazer a respeito. Eu não sabia o que era masturbação, tá ligado? Eu também não, mano. E eu acho que eu senti tesão antes de saber o que era masturbação. Antes da escola. E eu acho que, assim, a gente compartilhou muito tempo da escola, né, mano? Acho que desde a quinta série a gente aprendeu muitas coisas que a gente não sabia. E eu acho que toda essa maldade sexual e dessas coisas, eu tinha muito guardado pra mim, tá ligado? E eu acho que na escola era um lugar onde isso era mais compartilhado, onde você via outras pessoas meio que tocando nesse assunto,
E aí você se via como alguém que, tipo, assim, caralho, estão falando sobre isso. Mas eu também lembro da primeira vez que eu fiquei maluco, assim, que, tipo assim, mano, tem alguma coisa acontecendo, tá ligado? Que eu tô sentindo um negócio. E, tipo assim, porra, a primeira vez que eu vi uma teta da minha vida que não foi da minha mãe, tá ligado? Eu era meio moleque, assim, devia ter uns 10, 11 anos, porra, tava dormindo lá em Peruíbe. E era aqueles rolês de família. E aí eu dormi durante a tarde. Cara, quando eu abri o olho, assim, minha prima tava se trocando na minha frente. E ela tava pelada. E eu falei assim, caralho, nossa senhora! Que é isso? E aí, assim, eu que não tinha maldade no corpo, a hora que eu vi isso, que eu tava dormindo, eu abri o olho, aí eu vi aquilo, mano. Aí eu instantaneamente fechei o olho e fingi que tava dormindo, tá ligado? Eu, tipo, que isso? Não, tô dormindo ainda. Não é possível. É o dia D, mano. Que isso tá acontecendo na minha frente, tá ligado? E as coisas mudam, né? Eu lembro que quando eu comecei a entrar nessa vibes, eu realmente não sabia o nome dos termos, mano. Eu não sabia o nome das coisas. Eu não sabia nada. Não sabia. Eu lembro de chegar na internet, mano, na época que não existia a aba anônima. E aí eu entrava no histórico do navegador e apagava, porque eu já era muito espertinho. Eu sabia o que dava pra pesquisar. Mas eu entrava no Google. Como me libertar da dor. Mano, eu entrava no Google e pesquisava assim, ó. Fotos de sexo. Sexo.com. Mano, e é assim, e era bem isso, mano. E era sexo. Mulherpelada.com. Mulherpeladas.d4.com.br. E enfim. Aí eu olhava aquilo e eu ficava assim, nossa, meu Deus mano, do céu. E assim, foi uma guinada na vida, assim, tipo, eu não imaginava que era isso tudo. É esse o dia da sua vida que tudo vai por água abaixo, né? Todos os valores se invertem, tudo vira uma bagunça e uma explosão e um negócio que você fala, mano, meu Deus do céu, chegou a hora, tá ligado? De começar a servir meu propósito na terra de reprodução. Nossa, eu não sei lidar com isso. E esse dia que o famoso dia D, mano, eu lembro que eu falava, velho, eu não sei o que fazer, mano. Eu sentia meu corpo inteiro formigando, assim, parecia que eu ia explodir. E aí eu falei, mano, eu preciso ir dormir, tá ligado? Eu preciso ir dormir. E eu deitava na cama, mano. Eu ficava de piroca dura, assim, mano, saber o que tinha que fazer. Eu ficava com o olho aberto, assim, mano. E meu pau tava duro e eu falava, mano, o que eu faço? Dá soco! O que eu faço? O que eu faço? Eu não sabia o que fazer, mano. E foi depois de... eu tive que... Depois de muito tempo eu consegui dormir, acordei no dia seguinte, mais normal, assim. E aí depois de muito tempo, eu fui descobrir o que era isso, tá ligado? Como você fazia pra expurgar esse demônio. Sim. Né? Que, tipo, pra você voltar a ser o Bruce Banner, pra você sair do Hulk. Cara, isso daqui é o passo dos meninos. A primeira gozada do menino não sai porra nenhuma da piroca dele, mano. Literalmente, porra nenhuma. Não sai porra nenhuma. Mas isso abre a mente, né? Parece que o cérebro, ele começa a cair borboleta lá. E você exorciza, mano. Você exorciza um demônio mesmo. E, mano, sabe o que é um privilégio, mas é uma derrota também? Acho que é muito da nossa época. Porque o acesso dessas coisas era uma coisa muito difícil. Talvez, né? Sei lá. E aí... sabe uma coisa que eu lembro que nessa época, quando eu meio que fui apresentado a esse mundo adulto e eu era meio criança, tinha um coleguinha do prédio que ele meio que mostrou a Playboy pela primeira vez na minha vida e eu vi uma Playboy, mano. E eu fiquei assim, nossa, mano, que mentira, que é sério, que é tudo isso, sabe? A revista é feita pra isso, sabe? O mundo inteiro só gira por causa disso. Caralho, que coisa louca. E aí eu morava num prédio, mano. E sabe o que eu fazia junto com meu irmão? Meu irmão, ele fazia isso também junto comigo, porque a gente foi, a gente era meu amigo. Mano, a gente descia todas as torres do prédio caçando lixo. E vez ou outra, na intenção de achar uma revista de mulher pelada. No lixo. Na lixeira do prédio, mano. Tinha uma lixeira no prédio onde eles jogavam um monte de revista de jornal. Mano, a gente revirou aquele bagulho de revista procurando scavenger uma foto de mulher pelada, mano. Procurando uma revista. E, naquela época a gente achou uma ou duas sexy, sabe? Daquelas VIP. E a gente escondia lá. Porque toda vez que a gente queria ver, a gente ia lá escondido e pegava o bagulho pra assistir, tá ligado? Ficar vendo. Ai, tô me confessando horrores, né? Porra do Nelsinho. Não, mas nessa época aí, mano. Criançada, vocês estão fazendo o que na lixeira? Eu falo, tô procurando latinha aqui. Esse assunto de coisa de criança é bom, mano. Dá pra render mais episódios isso aqui.
Porra, mano, eu tenho muita coisa pra falar, mano. Eu tenho muita coisa pra falar. Guarda pro episódio 2, porque a gente já passou de 1 hora aqui. Eu também tenho mais um monte de coisa, mas vai ficar pro próximo capítulo. Cara, fica aqui, eu adoro ficar conversando aqui no Bocadinhas, porque eu acabo meio que descarregando várias coisas que ficam acumuladas na minha cabeça. Eu acho que nesse episódio eu acabei falando bastante coisa, acabei me abrindo de um jeito que eu nem imaginava que sei lá, eu fosse falar isso tudo a público. E é isso, né? Tipo, eu fico meio que me medindo assim pra não falar coisas pra ser totalmente cancelado. Eu sei que não dá pra segurar, mano. Às vezes não dá pra segurar. Eu tenho que falar alguma coisa que possa me puxar pro lado de ser cancelado. Porque é muito tentador, mano. É gostoso, né, mano? É gostoso, mano. Falar coisas polêmicas que você fala assim, mano, você não sabe o que você tá falando. Aí eu falo, é isso mesmo, eu não sei o que eu tô falando. E eu vou falar tudo esquisito. Tudo esquisito e errado. Eu acabei me abrindo horrores, entendeu? Se esse tema aqui render, né? Se todo mundo falar assim, nossa, que absurdo, hein? Não imaginava. Eu era totalmente diferente de você quando você era criança. Me interessei horrores. Que papo é esse de encostar em bosta, cara, amigo? eu conto mais, Eu tenho vários. E aí, rapaziada que tá nos comentários do Spotify, dá uma comentada aí de um bagulho que era muito peculiar seu quando era criança aí. Ou de uma parada que você achava engraçada que você fazia. Que ninguém sabe. Mano, confessa aqui pra gente, mano. Vem cá. A gente tá entre amigos aqui. Porra, falei mais de 2, 3, 4, 5 coisas aqui. Eu tenho mais um monte, mano. Se esse bagulho rendeu, eu vou trazer mais, mano. É isso aí, rapaziada. Mais, tá bom? O episódio de hoje vai ficando por aqui, gente. Muito obrigado por terem escutado a gente, tá bom? Porra. E a gente se vê na quarta que vem, no caso, né? Que é sempre assim. Toda quarta-feira a gente tá. Papai agradece. Eu quero que quem esteja indo trabalhar tenha um bom trabalho. Quem esteja indo pra academia que treine pesado, ouvindo isso daqui tudo. Mano, é pra aguentar muito no reto. Quem ouvir Bocadinhas pra dormir também, foda-se. Boa noite aí, né? Durma com os anjos, bebê. Tchau, gente. Tchau. Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.